O Jair Brito assumiu como interventor. O Ministério do Trabalho convidou, claro, por indicação lá das Forças Armadas, e ele aceitou. Isso depois do golpe militar. Depois do golpe militar. Ele entrou como interventor, eu não pude mais nem pisar no sindicato. Uma certa vez que eu fui lá e eu vi que tinha sido, quebraram a fechadura da porta, invadiram muitas gavetas, xalabete, papel pelo chão, e a gente tinha uma, como é que chama a gente? Um pote grande, que não sei por que existia isso, estava lá no sindicato, eu deixei conservar. Aí eu ali às vezes escondia alguma coisa. Então quando eles invadiram a dele, eles entraram com uma baioneta e furaram esse pote assim pelo lado. Aí quando viram que do outro lado não tocou em nada, eles abandonaram. O que eu tinha escondido estava mais lá para o fundo, eles fundaram bem no meio. Mas eles foram com espírito de vingança. Eles não pediram a chave, claro, arrombaram, pegaram toda a documentação, e vocês que vivem lá hoje sabem que o que falta de história é porque eles não devolveram. Mas os documentos contábeis, eles pegaram. Sendo que eu tive o cuidado de ir guardando comigo os que eram comprovantes que eu vinha de despesas que eu vinha fazendo. E como a gente ainda não tinha contador, nós tínhamos um advogado para defender os professores, mas nós não tínhamos contador. Eu disse, eu acho que eu mesmo vou fazer a contabilidade. Eu já tinha o curso de contabilidade, eu acho que eu mesmo vou fazer, mas não podia. Eu podia fazer e pedir a um outro para assinar. Eu fui guardando em casa. Aí quando eles fizeram a prestação de contas no Ministério do Trabalho, sinal uma amiga minha que coordenou isso, ela não me disse porque eu não ia mais lá, nem ela ia me procurar, ela estava cumprindo ordem, e o que ela fez não foi errado. Encontrou a contabilidade do sindicato com um alcance. Alcance em contabilidade, em finanças, vocês sabem o que é, desvio de dinheiro. Aí eles fizeram um relatório, né? Então eu iria ser enquadrado nisso. Aí é que tem um aspecto que eu defendo o Jair Brito, não pela posição política, mas pela posição pessoal dele. Ele defendia o professor indo ao colégio falar. Atendia qualquer professor, fosse qualquer que fosse a corrente. Ele era franco, dizia, olha, colega, eu não vou fazer isso por isso, aquilo. Ele era muito franco, sem ser agressivo. Ele era cordato, educado, tudo isso. Você que foi aluno dele sabe. E quando ele recebeu do Ministério, ele morava em Brotas, naquela baixada onde construíram o viaduto que passa embaixo. Mas ele morava um pouco mais quando começava a subir a ladeira, que chegava no Colégio Nacional da Conceição. E o viaduto, eu não me lembro se já... Não, o viaduto foi criado depois, com a chuva aí derrubou aquilo ali e criaram o viaduto. Ele foi daí ao Matatu, onde eu morava, me procurou, disse assim, eu vim lhe trazer aqui o que o Ministério mandou. Me entregou sem protocolo, confiança que ele tinha pessoal. Se eu trouxe para você apresentar a sua defesa, sei que você tem explicações para tudo isso, e para poder você se defender o sindicato. Você me entrega, você sabe como esse pessoal é, não deixe dormir muito, você me entrega que eu encaminho oficialmente. Quer dizer, uma outra atitude dele de lealdade pessoal e que eu acho que também valeu para o sindicato. Porque se figurasse que o Hélio desviou dinheiro, o conceito ia ser prejudicial a mim e ao próprio sindicato. Então eu acho que essa atitude dele ainda foi importante para o sindicato, apesar de politicamente ele não era, mas politicamente ele conduzia o sindicato sem prejuízo, e ele pessoalmente acho que não teve nenhuma pecha de ser aliado, de ser, como é, gente, aquele diretor que procura levar proveito? Pelego? Pelego. Eu não vi. Agora, ele depois foi nomeado para um cargo aí. Provavelmente a história dele já dava direito a isso.
independente de ter sido ou não presidente ou interventor do Sindicato dos Professores. E como era, como a professora Heloísa pergunta, e como era a mobilização dos professores? Quer dizer, nessa hora que vem o golpe militar, quer dizer, já o sindicato representava e os professores eram, digamos assim, politicamente ativos, que era um momento de muita efervescência. Era. Agora, ocorreu uma coisa. A gente aguardou que fosse definido primeiro o reajuste das anuidades, para que não fosse explorado politicamente que o professor estava exigindo melhoria salarial. Então deixava para a campanha salarial ser depois do reajuste de anuidade. Isso antes de 64? Não, isso já em 64. Já em 64. Já estava, foi a primeira campanha nossa. E no dia 1º de abril, a declaração do golpe foi 31 de março. No dia 1º de abril, nós tivemos uma reunião na Delegacia do Trabalho, com o presidente dos professores. Eu estava presente, um outro diretor me acompanhou. Eu me lembro, eu pedi que o advogado acompanhasse, o advogado que a gente tinha contratado, como eles também levaram o advogado deles, já em negociação para ter o acordo salarial. Sendo que nesse ano eu dei ênfase à campanha pelo salário mínimo profissional, que não iria prevalecer porque a lei não tinha passado, havia 3 ou 4 projetos na Câmara Federal, e a FIT apoiava um deles porque a FIT tinha ajudado a preparar esse projeto com eles, com esse deputado. Então a gente apoiava a campanha e nós usamos isso como chave para que a gente mostrasse que o salário do professor era baixo. E comparamos o salário do professor com o de algumas profissões. Sem querer desvalorizar, comparamos mais com o cabeleireiro. Ele dizia assim, o cabeleireiro atende um cliente só de cada vez. E ele cumpre o seu trabalho em 20 minutos. Se ele for mais lento, ele faz em meia hora. E o salário, e o que ele ganha por um corte de cabelo é a média do que um professor ganha por 1 hora de aula. E ele precisa de tempo para preparar a aula e precisa de tempo para corrigir os exercícios. Ele comparava assim. Então, quando eu fazia essa comparação, aí eu defendia muito a necessidade de ter um salário mínimo dos professores. A nossa campanha foi interrompida pelo golpe. E você, nessa intervenção, os professores se manifestaram? Não, houve manifestação mais avulsa. Como sindicato, eles não tinham condições, não tinham nem coragem ainda, porque eles não estavam ainda mobilizados para isso, o sindicato estava se estruturando. E a gente se ligou também a muita atividade que era necessária na época. Nesse período foi que nós tivemos o Congresso dos Professores Sul-Americanos no Rio, tivemos o Congresso dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido, contato com algumas coisas por aqui, a luta para conseguir que a lei que reestruturava o Conselho Estadual da Educação contemplasse uma representação dos sindicatos professores, e isso que me forçava a frequentar a Assembleia Legislativa, até pedir audiência ao governador. Procuramos um deputado ligado ao governo também para ser uma ponta de lança, que era o Aildo Lima, que depois passou para o Tribunal de Contas, hoje está aposentado, se ainda estiver vivo, e o governador era Lomato. Essa luta por todos os lados, e nós não tínhamos nada que nos levasse a uma Assembleia, a não ser a posse como presidente. Nós iríamos ter a campanha salarial quando tivesse negociação. Abrimos a campanha, mas não foi assim com tanta gente, não tinha uma mobilização muito grande. Mas estávamos nos preparando para levar o resultado dos entendimentos
quando fomos interrompidos e o acordo foi feito depois. Eu tive um depoimento na época, que eu não confirmei, que foi o melhor reajuste que os professores conseguiram. Provavelmente o nome sindicato influiu, mas é possível também que a oportunidade de comparar o salário do professor, que muita gente não conhecia, isso foi válido porque os donos de colégio não queriam passar vergonha. Porque era aumentar a anuidade e depois pagar ao professor uma miséria. E um cálculo que a gente fez na época, e que a gente usava também para a nossa luta, era de que a contribuição de 14 alunos, na média, colégio de anuidade média, a contribuição de 14 alunos era suficiente para pagar o corpo docente. O que passasse de 14 era para sustentar a administração, corpo administrativos e o lucro dos diretores. Isso influiu também um bocado.